Bom dia, boa tarde, boa noite. Janaína Santos falando sobre o projeto Descomplicando as Prestações de Contas, que são um ciclo de 4 videozinhos, dando umas dicas, falando mais ou menos como é que funcionam as prestações de contas de projetos culturais. Então hoje a gente chegou na parte, tan, 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 na parte que a gente fala sobre a prestação de contas financeira. A gente já estudou nosso projeto, a gente já executou, né? Já comprovou a prestação do objeto e agora chegou na parte financeira. Por que que eu fiz assim? Porque, como eu falei lá no início, é muito importante que a prestação seja feita ao longo da execução do projeto, para que a gente não chegue no final e tenha surpresas. Então vamos falar da parte financeira da coisa, né? Tem edital ou lei que não exige, não está mais exigindo a prestação financeira. Mas de qualquer forma, é importante você ter organizado todas as contas do projeto, para que se um dia viesse questionado, tiver alguma questão, você tenha ali os comprovantes e você possa prestar contas. Lembrando, cada lei tem suas regrinhas, mas você precisa guardar todos os comprovantes de 5 a 10 anos, tá bom? Então vamos começar. Estou fazendo um projeto, estou executando a minha exposição de 1 mês e meio. E aí, recebi a nota, paguei. É assim? Não, não pode ser assim. Antigamente, há 16 anos atrás, a gente às vezes pagava antes de receber a nota. Agora a gente já aprendeu, a gente já sabe, muitos proponentes já foram diligenciados, tanto as leis, né, os órgãos públicos, quanto os proponentes foram descobrindo como fazer, o que funcionava, o que não funcionava, o que dava certo, o que não dava certo. Então agora a gente já sabe fazer e eu tô aqui para ensinar os coleguinhas. Então, primeira coisa, uma dica importante da parte financeira. Fazer um documentozinho do Word, dados para emissão da nota fiscal. Ali você vai ter todos os dados do proponente, razão social, CNPJ, inscrição estadual, se é isento ou não, inscrição municipal, endereço, telefone, e-mail, dados para ter no corpo da nota, dados para inserir no corpo da nota. Prestação de serviço X para o projeto X, número Y. Aí, por exemplo, Rouanet, antiga Rouanet, ela tem o PRONAC. O SMC, a Secretaria Municipal, é o processo. O ICMS é o número do projeto. Dependendo do edital, você põe o número do termo de compromisso. Então, aí depende da lei. Por isso que é importante, lá no início, aquela pesquisa, aquele relatório sobre as coisas mais importantes do edital, da lei de incentivo. Que ali você vai saber todas as informações que tem que ter no corpo da sua nota. Tem que ter na descrição da sua nota. Por exemplo, a nossa CSEC do Estado, na qual, né, eu tô fazendo aqui o projeto hoje. Então é muito importante, né, frisar que eu tô dividindo aqui hoje um pouco do conhecimento que eu tenho com vocês, porque esse projeto foi contemplado, né, no edital da Cultura Presente nas Redes 2, através do patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Então, por exemplo, a CSEC, eles pedem para incluir o item, né? Então, assim, serviço prestado de produção, entre parênteses, item 2.1, e aí cada planilha vai ter sua numeração, fecha parênteses, para o projeto exposição no MAN, referente ao edital, cultura presente nas redes 2, número, termos de compromisso tal, edital tal. Cada lei, cada edital vai ter suas especificidades para inserir na nota, tá? Além da descrição, é muito importante ter os dados para emissão, ter os dados bancários para pagamento na descrição da nota, né? Porque tem projetos pequenos, mas tem projetos muito grandes e que a pessoa que faz o pagamento faz 20, 30 pagamentos no dia. Então, imagina, ficar catando planilha, ficar catando contato, dados bancários no e-mail, é loucura. Então, o ideal é ter na descrição da nota também os dados bancários.
Então, ter esse documento com todos os dados que tem que ter na sua nota já te, assim, já te beneficia, ganha aí um bom tempo. Porque, tá aqui, eu preciso pagar o ator X. Você Ctrl C, Ctrl V, vê na sula planilha o nome do item que ele vai receber, se tem que botar o item, não tem que botar o item, nanana, e envia para ele. Já tá o modelo prontinho, ele só copia, cola e emite a nota fiscal dele, certo? Então, assim, não podemos pagar. Recebemos a nota? Não, a gente não paga de imediato, tá bom? É importante ter um planejamento, ter uma organização. Quem faz o que, ter dividido, né, dentro da equipe de produção, dentro do escritório, da estrutura daquele proponente, quem vai fazer os pagamentos. E é importante, antes de pagar, fazer a conferência da nota, né? E aí, na conferência da nota, a gente tem que conferir algumas coisas. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Vamos lá. Vocês estão vendo aqui, né? Junto comigo. Aí a gente, primeira coisa, conferir aquele CNPJ. Coloquei aqui meu CNPJ. Vou marcar aqui no site da Receita Federal, tá? E a gente vai consultar. Vamos ver se vai abrir. E deu erro. Vamos tentar de novo. Acontece, gente. Pronto, aqui. Aí aqui você vai conferir, principalmente a situação cadastral, né? Está ativa, aqui onde está passando o cursor do meu mouse. Tá ativa a empresa. Isso é muito importante. E aí, outra coisa muito importante são os quinais, que aí é uma longa história. Eu não vou me aprofundar, não sou contadora e também não vou me aprofundar. Mas é muito importante porque, assim, principalmente com o MEI, às vezes a pessoa... Vou mudar aqui. Às vezes o profissional, ele presta um serviço, mas ele não tem no CNPJ dele a função, o KNAI referente àquela função. Então, ele não pode prestar aquele serviço. Ele não pode emitir nota por aquele serviço. Então, isso é muito importante. Isso é motivo de muitos projetos caírem de diligência. Então, como eu normalmente faço? Quando eu estou fazendo a gestão administrativa financeira de um projeto, eu já peço a produção, já daquela equipe, não dá para às vezes fazer da equipe toda, mas aquela equipe principal, né? Os principais. Qual é o CNPJ? Qual é a função que ele vai sair no projeto? Que a gente já verifica antes. Ele tem o KNAI. O que é KNAI? São códigos que vocês vão ver, né? Posso voltar aqui no cartão do CNPJ. São códigos. Aqui, por exemplo, código 9001901, produção teatral. 8211-300, serviços combinados de escritório e apoio administrativo. Por esse KNAI que eu emito as minhas notas de prestação de contas, de gestão administrativa financeira. E aí você pode pesquisar, quando você pesquisar KNAI 8211-300, se você jogar no Google KNAI 8211-300, vai aparecer vários sites. Eu sempre entro no site do IBGE, sempre buscar informações oficiais. Tô com dúvida? Pergunta, né? Lembra de perguntar para a lei, para o edital, para o seu contador. Nem todo mundo vai ter contador. Normalmente os MEIs, né, que são os projetos menores, não tem contador. Às vezes, né, não tem contador acompanhando. Mas o contador é de extrema importância, nem que seja para contratar para o projeto específico, para que você não tenha problema nenhum. Mas assim, dá para fazer, né, de uma forma geral, dá para fazer. Então, você busca sempre sites oficiais, dica muito importante. Mas aparece o site do Contabilizei, vários outros sites, escritório de contabilidade. Ok, mas procura sites oficiais. Então, entra sempre no IBGE. E quando você entra no site KNAI e o número do KNAI, vai aparecer os links no Google. Eu entro no site do IBGE e ele me dá a lista de todos os serviços ali prestados dentro daquela função. Nós, do setor cultural, temos algumas deficiências com relação ao KNAI. Nem todas as funções estão regulamentadas. E isso é um desafio para a gente. Além de ser um desafio,
a gente precisa ali equilibrar os pratos, né? Para conseguir, porque nem toda função está regulamentada, nem toda função está dentro dos CNAEs. E uma coisa importante, o CNAE ele é federal, né? Então, quando você abre a empresa, você abre o MEI, você cadastra ali as funções, você está cadastrando no site da sua prefeitura, né? Normalmente, da prefeitura do município do qual você reside, do qual a sua empresa tem um endereço ali. Porém, de cada município tem uma variaçãozinha dessas numerações. Então, assim, entre o que está na inscrição municipal e o que está no cartão do CNPJ, às vezes tem uma variação. E aí a gente vai do bom senso ali vendo quais funções dá para encaixar, não dá dentro de cada CNAE, e na dúvida a gente pergunta para a lei. Na dúvida a gente consulta o contador. Mas essa é uma conferência muito importante. Parece chato, mas se a gente já contratou o profissional, pegou o CNPJ dele, consulta no site da Receita Federal, tá ativo o CNPJ, os dados estão batendo com o que ele passou, a função dele é fotógrafo. Ele tem que ir de fotógrafo? Pronto. Essa nota tá beleza, tá bom? Assim, esse profissional está apto, vou me corrigir, esse profissional está apto para exercer essa função e emitir nota para mim. Então, vamos lá. Tô fazendo a exposição, o fotógrafo. Preciso pagar o fotógrafo. Então, eu vou ver que eu tenho, por exemplo, R$ 1.000 para pagar aquele fotógrafo. Eu fechei com ele R$ 1.000, ok. Vou passar aquele documento com os dados para nota fiscal, com a descrição certinha. Serviço prestado de fotógrafo para o projeto X do número PRONAC Y, no caso da lei federal. Observaçãozinha para ele inserir os dados bancários dele, eu mandei para ele. Ele me devolve a nota fiscal dele por e-mail, provavelmente, e aí eu entro na conferência que eu estava falando antes. Eu entro no site da Receita Federal e vou conferir se ele está apto, né? Se naquele momento está apto, porque ele pode estar devendo alguma certidão, alguma declaração e ficar inapto. Ou pode ter CNPJ que já fechou, já aconteceu comigo, gente, então é importante verificar. Tá apto, a empresa tá ativa, tem o KNAI, aí eu vou verificar os dados. Os dados que eu passei para ele estão iguais os dados da nota? A nota foi emitida lá no prazo que eu preciso, porque às vezes você tem que emitir, a nota fiscal tem que estar com uma data posterior, né? O recebimento do aporte, por exemplo. A data foi emitida, ok, a nota foi emitida, ok, tá com os dados dele, está contra mim, né? No caso, a Marejá, tá contra a Marejá, então, ok, a nota está apta, tá bom? É importante ver se o KNAI lá embaixo da nota fiscal, aí cada município tem um modelo de nota fiscal diferente, mas é importante você verificar ali no espaço do KNAI se tem o mesmo KNAI que você tinha visto lá da função ou algum próximo, similar, né? Eu não vou me aprofundar muito no KNAI, porque eu não sou contadora, e porque aí é muito mais complexo, né? É mais aprofundado. Eu tô aqui para dar dicas de uma forma geral. E não precisa ficar preocupado. Se você vai fazendo ao longo da execução do projeto, vira rotina. Recebi a nota, eu verifico o cartão do CNPJ, se está ativo, se tem o KNAI, e verifico se tem KNAI equivalente à função. Ponto. Verifico. Segunda etapa, verifico se a descrição, se a nota foi emitida da forma como eu solicitei, que é a forma como eu preciso, e aí eu faço o pagamento, certo? E aí, nesse fazer o pagamento, a gente precisa, paga, né? Antigamente a gente usava cheque, talão de cheque, eu não sei se alguém ainda usa hoje, mas é bem raro. Então a gente montava o kit na hora da prestação de contas, era a nota fiscal, a cópia do cheque, a cópia, o xerox do cheque e o comprovante de depósito. Hoje a gente anexa a nota fiscal mais o comprovante da transferência ou do Pix, dependendo do banco, da lei, do edital. Esse é o kit básico, né? A nota fiscal, comprovante de pagamento, tá? Mas isso serve para todos os tipos de pagamento? Não. Existem vários documentos fiscais válidos. Pode ser a nota fiscal, pode ser a DANF, pode ser o RPA, que é o Recibo de Profissional Autônomo, pode ser fatura, dependendo
do serviço. Então, assim, eu tô falando nota fiscal toda hora porque é o mais comum, o volume maior é de nota fiscal, né? Mas dependendo do serviço, dependendo da coisa, pode ser algum outro documento fiscal válido. E a nota fiscal ou o documento fiscal válido, mais o comprovante de pagamento, é o kit básico, né? Assim. Mas dependendo do serviço, dependendo da contratação, existem outros documentos. Por exemplo, hospedagem. Às vezes, na própria nota do hotel já vem dizendo, além da descrição certinha, vem dizendo hóspede tal, ficou hospedado com tantas diárias no período tal a tal. Mas às vezes é muito, um grupo grande, né? 20 pessoas hospedadas, por exemplo. Aí a gente pede para o hotel dar um documento anexo, um documento do hotel, no timbrado, bonitinho, dizendo, né, referente àquela nota fiscal, do projeto X, lei tal, tudo que tem que ter na nota fiscal, aí dizendo, o hóspede tal ficou de período tal a tal, tantas diárias, o hóspede tal, 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 mais desmembrado, mais detalhado. Passagem aérea. Passagem aérea, a gente normalmente, né, ou compra para agência, vem a nota fiscal, a fatura da agência, ou a gente compra nos sites, né? Então, quando compra no site, a gente põe a comprovação da compra naquele site, vamos supor, no site da Gol, a gente bota, emite a passagem, né, no site da Gol, e a gente bota junto o e-ticket e o comprovante de embarque, de volta ou só da ida, depende do que foi aquela compra, tá? A fatura, direto com a agência. Normalmente a agência já discrimina na fatura o trecho e o passageiro, né? Aí a gente, além disso, a gente emite bota o ticket juntos e o comprovante de embarque. Tá? Então, assim, por exemplo, dependendo do serviço, se é um serviço de direitos autorais, a gente tem que botar o contrato junto. O contrato é muito importante. É muito importante, mas eu tô falando assim, principalmente para projetos maiores, projetos muito pequenos, ou como esse meu, que é um edital que eu não preciso comprovar financeiramente, eu só tenho que comprovar a parte do objeto, e eu recebi, é como se eu estivesse recebendo cachê do meu serviço, eu não, obrigatoriamente, eu não preciso comprovar, ter nota fiscal. Eu não preciso ter o contrato, mas é bom, é um respaldo para o proponente. Hoje em dia a gente tem na internet vários modelos simples de contrato. Existem muitas empresas que prestam consultoria jurídica para projetos culturais. Existem diversos. Então, assim, dependendo do seu objeto, dependendo do que é o projeto, dependendo do aporte financeiro que você está mexendo, é muito importante ter uma consultoria jurídica também, assim como o contador, né? Para cuidar dos contratos. Tem lei que pede o contrato, tem lei que não. Normalmente não pede, mas é muito importante, principalmente dependendo do volume do projeto, dependendo do projeto, ter os contratos ali, mesmo que seja guardado com a produção, para qualquer eventualidade ela ter. Até porque o contrato te respalda não somente para a lei, para prestação de contas, mas respalda todas as partes ali envolvidas naquela contratação. O assunto é muito extenso, então eu vou interromper para o vídeo não ficar muito longo e eu retorno já já com a quarta parte. Beijo!